Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Lembrando que a última rodada, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na quinta-feira com Palmeiras e Chapecoense. Lembrando, falamos na sexta-feira, Chapecoense foi derrotada aí pelo Palmeiras por 4-2. Grande resultado aí para o Palmeiras, que briga para sair da zona de rebaixamento, inclusive conseguiu aí estar fora e na próxima rodada já tem um pouco mais de espaço para poder trabalhar. O Campeonato Brasileiro teve sequência apenas no sábado. Na sexta não tivemos rodada da Série A. E no sábado tivemos os outros 9 jogos, pois ontem, domingo de eleição, não tivemos rodada. No sábado o Santos jogou, o Santos enfrentou aí o Vitória. À vontade no Maraca, Robinho enfrentou o Flamengo. À vontade no Maracanã, Robinho marcou, que deu a vitória ao Santos sobre o Flamengo. O Santos não vencia como visitante no Brasileirão desde maio, mas Robinho se sente em casa no Maracanã. 3 dias depois de fazer 2 gols na vitória santista sobre o Botafogo pela Copa do Brasil, o atacante voltou a desequilibrar em um jogo no Maraca. Com um gol do Rei das Pedaladas, o Peixe venceu o Flamengo por 1-0 na tarde deste sábado, pela 26ª rodada, como dissemos. Foi o 7º jogo de Robinho com o Santos no Maracanã, e o retrospecto é positivo. Agora ele soma 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota no estádio. Depois do jogo, o atacante seguiu para o aeroporto. Ele viajou para a Ásia com a seleção brasileira, para amistosos contra a Argentina, na China, dia 11, e Japão, em Singapura, dia 14. Abre aspas. Sempre sonhei jogar no Maracanã, lugar onde jogaram muitos craques. Eu me sinto muito bem aqui. Fecha aspas, disse aí Robinho na saída do campo do Maracanã. Portanto, uma vitória importantíssima, o Santos jogando fora, conseguindo aí vencer o Flamengo por 1-0 e quem sabe entrando de vez aí na briga pela Libertadores. O Santos, que hoje é o 8º colocado na tabela com 39 pontos. Já o Flamengo volta aí a perigar, está em 13º lugar com 31 pontos, volta a correr risco aí de brigar contra o rebaixamento. Portanto, Santos mantendo um bom futebol, uma regularidade fora de casa também, e deve sim brigar até as últimas rodadas por uma vaga ao menos na Libertadores. Também no sábado, Rogério Ceni quebrou a invencibilidade de Groi e São Paulo derrubou o Grêmio. Em confronto direto por vaga no G4 do Brasileirão, o São Paulo conquistou uma vitória fundamental sobre o Grêmio por 1-0 neste sábado também à tarde na Arena Gaúcha. Jogo também válido aí pela 26ª rodada da competição. Rogério Ceni, de pênalti, acabou com a sequência de 9 jogos do colega Marcelo Groi sem levar gols. Foram exatos 854 minutos e 39 segundos. Com o triunfo, o time paulista quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória. Foi a 46 pontos e se manteve na 3ª posição da competição. Já o Grêmio, com 43, está em 5º. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, quando recebe o Atlético Paranaense no Morumbi. Jogo este válido pela 27ª rodada. Já o Grêmio, também na quarta, porém às 22 horas, enfrenta o Sport em casa. Novamente o Grêmio joga em casa aí, precisando também da vitória, pois foi derrotado como mandante, Santos e São Paulo aí surpreenderam, os seus adversários, mesmo jogando fora. As duas equipes paulistas aí conseguiram vitória fora de seus domínios e vitórias importantíssimas. O São Paulo mostra que realmente tem um elenco forte e precisará e muito de equilíbrio nas partidas para poder manter aí a caça à raposa. Lembrando que o São Paulo está em 3º com 46 pontos, 10 pontos atrás do Cruzeiro. Cruzeiro
que jogou com o Internacional, vice-líder, e venceu. Com rodada favorável, também o Corinthians bateu o Sport na Arena e colou no G4. O Corinthians voltou a jogar na Arena e reencontrou a vitória no Brasileirão. Após 2 derrotas seguidas longe de casa, o Timão bateu o Sport por 3-0 na noite de sábado, com gols de Anderson Martins, Guerreiro e Luciano. O resultado recolocou a equipe de Mano Menezes perto de uma vaga na Taça Libertadores. Aproveitando-se das derrotas de Atlético Mineiro, que perdeu de 3-1 para o Criciúma, e Grêmio, que perdeu de 1-0 diante do São Paulo, o time do Corinthians chegou aos 43 pontos, mesmo número do Galo e do Tricolor Gaúcho, mas leva desvantagem no número de vitórias, ficando na 6ª colocação. O Leão, por sua vez, estacionou nos 36 pontos, na 9ª posição. Mas diante do sonho de entrar na competição sul-americana, a história da partida, que foi válida pela 26ª rodada, poderia ter sido diferente se o Sport tivesse aproveitado 2 boas chances no início do jogo. Felipe Azevedo foi protagonista em ambas, sendo a mais clara delas aos 11 minutos. O preciosismo do atacante, na tentativa de encobrir o goleiro Cássio, de 1,95 m de altura, possivelmente custou o resultado ao Leão, dominado no restante do jogo contra o Corinthians. Portanto, o Corinthians mais uma vez vence em sua arena 3-0 diante do Sport e volta aí a brigar ali, a figurar entre os times que buscam a vaga na Taça Libertadores da América. O Corinthians, como dissemos, está em 6º lugar com os mesmos pontos de Grêmio e Atlético Mineiro, porém com saldos inferiores. No caso, Atlético Mineiro em 4º, Grêmio em 5º e o Corinthians em 6º. Mostra que o Mano Menezes precisa ainda e muito, lógico, acertar a equipe, ainda mais agora com os desfalques dos jogadores que vão para as suas respectivas seleções, e precisa muito das vitórias dos jogos seguintes para poder manter aí viva, quem sabe, até o título. Lógico, está muito distante, muito difícil, mas nada impossível ainda. A gente fala que está difícil, pois o Cruzeiro mantém aí viva o sonho do título para os seus torcedores, e venceu aí o vice-líder Inter e ampliou a folga no topo para 9 pontos. Neste sábado, mais de 50 mil cruzeirenses lotaram o Mineirão para ver o líder jogar e viram orgulhosos. Assistiram a 45 minutos azuis, durante os quais o Internacional até tentou, mas não conseguiu. Não marcou, não ameaçou, não evitou o atropelo cruzeirense, que chegou aos gols com Marcelo Moreno e Marquinhos. Ainda viram o jogo ganhar outros contornos na etapa final. William perdeu um pênalti, Alex descontou para os gaúchos e o crescimento do adversário tornou ainda mais explosiva uma comemoração azul que teve cara de festa do título. Raposo e Colorado fizeram um jogo digno de um encontro do líder com o vice-líder. Dentro de casa, o Cruzeiro venceu por 2-1 e se isolou ainda mais em primeiro lugar. Faltando 12 rodadas, são 9 pontos de diferença. Nada decidido, mas parece cada vez mais improvável que a taça escape ao atual campeão brasileiro. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 56 pontos. O Inter, que parou nos 47, viu o time mineiro se afastar e o São Paulo colar, apenas 1 ponto atrás. A Raposa volta a campo na próxima quarta-feira, onde recebe o Corinthians no Mineirão, em Belo Horizonte, às 22 horas, horário de Brasília. Grande jogo. Já o Internacional joga na quinta-feira, às 20h30, contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. Portanto, Cruzeiro mantendo aí líder, mostrando que realmente tem elenco e time aí para conquistar a taça da competição, e já terá outro confronto difícil, porém em seu estádio, vai enfrentar o Corinthians que precisa aí de mais uma vitória para entrar de vez na briga pela Libertadores. Também não vai deixar barato mais um grande clássico
do nosso futebol brasileiro, Cruzeiro e Corinthians no meio de semana, na quarta-feira. Precisamos, lógico, de times paulistas brigando ali no topo da tabela, mas sabemos que é muito difícil aí vencer o Cruzeiro, até mesmo fora, quanto mais em casa. Então ficamos no aguardo para ver o que vai acontecer neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Além dessas partidas que já citamos, vamos falar agora todos os jogos, todos os resultados e a nova classificação. Como dissemos, na quinta, Palmeiras venceu a Chapecoense por 4-2. O Flamengo foi derrotado pelo Santos por 1-0, jogando no Maracanã. O Fluminense empatou com o Bahia no Mané Garrincha em 1-1. O Coritiba venceu o Clássico contra o Atlético Paranaense por 1-0 no Couto Pereira o jogo. O Vitória venceu o Botafogo por 2-1 no Barradão. O Grêmio foi derrotado pelo São Paulo por 1-0 na Arena do Grêmio. Corinthians 3-0 no Sport, na Arena Corinthians. Cruzeiro 2-1 no Inter, no Mineirão. Criciúma 3-1 no Atlético Mineiro, no Heriberto Russi. E o Goiás venceu o Figueirense por 1-0 no Serra Dourada. Portanto, estas foram as 10 partidas da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E após essas partidas, a classificação ficou da seguinte forma: Cruzeiro lidera com 56, em segundo o Internacional com 47, 9 pontos de diferença aí para o líder. O São Paulo vem em terceiro agora com 46, 1 a menos que o Internacional. Em quarto vem o Atlético Mineiro com 43 pontos, fechando aí os 4 primeiros que estariam na Libertadores. Em quinto lugar, em sexto, vem Grêmio e Corinthians, ambos também com 43, porém com saldos inferiores ao Atlético Mineiro. Em sétimo lugar, o Fluminense com 41. Em oitavo, o Santos com 39. Em nono, o Sport com 36. Em décimo, Goiás com 33. Na parte intermediária, ainda temos Figueirense em 11º com 32. Atlético Paranaense em 12º com 31. E Flamengo em 13º também com 31. Já aí brigando contra o rebaixamento, 14º Bahia com 30. Palmeiras em 15º com 28. E a Chapecoense em 16º também com 28. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória com 27 pontos. Os mesmos pontos do 18º Criciúma. Em 19º Botafogo, que caiu aí 3 posições, está com 26 pontos na vice-lanterna. E em último lugar o Coritiba, que mesmo vencendo o Clássico, ainda continua em último, também com 26 pontos. Tabela ainda embolada, né? Como vimos, Coritiba com 26, se vencer a próxima partida, pula para 29 pontos, pode até passar o Palmeiras, que está em 15º. Portanto, a parte de baixo muito embolada, enquanto a parte de cima, Cruzeiro lidera com muita folga e vem mostrando o porquê merece essa taça do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar de Copa Paulista e Paulista da 2ª Divisão. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você.
Hoje o Sim Comerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva e hoje falamos muito aí sobre o Campeonato Brasileiro, né, que aconteceu nesse final de semana. Jogos no sábado, a maioria deles, apenas o Palmeiras jogou na quinta. Vamos falar agora também de Paulista da segunda divisão. Barretos, time da nossa região, acabou sendo surpreendido pelo Atibaia em um jogo atípico em Bragança. Acabou aí sendo goleado por 4-0. Barretos perdeu na tarde de sábado no estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista, para o Atibaia pelo placar de 4-0. Jogo este válido aí pela terceira rodada da quarta fase da segundona do Paulista. O time barretense, em uma parte de pouca inspiração, foi facilmente goleado pelo adversário, com 2 gols marcados já no início da partida e outros 2 gols assinalados na segunda etapa. O Atibaia manteve-se invicto nesta fase e líder do grupo 18 com 7 pontos, enquanto o Barretos é o terceiro colocado com 4 pontos e empatado com o Taboão da Serra na vice-liderança. Além de Atibaia e Barretos, né, 4-0 para o Atibaia, também pelo grupo 18, Taboão da Serra ganhou da Portuguesa Santista pelo placar de 1-0, jogo também no sábado. Pelo grupo 19, o Primavera venceu o time do Olímpia, também da nossa região, pelo placar de 1-0. E o Grêmio Prudente empatou em casa com o Nacional da capital pelo placar de 1-1. Após essa terceira rodada, lembrando que teremos 6 rodadas, né? Faltando, então já foi metade. Agora temos o retorno, né? O primeiro turno, agora o retorno, jogos ida e volta em seus estádios. O grupo 18 é liderado pelo Atibaia, com 7 pontos ganhos. E o time está invicto nessa fase, ainda nenhuma derrota, 2 empates, 2 vitórias e 1 empate. Em segundo lugar, atrás do Atibaia, vem Taboão da Serra com 4 pontos. Os mesmos pontos de Barretos, que está em terceiro também, tem 4, porém o saldo inferior aí ao Taboão da Serra. Na lanterna do grupo, vem a Portuguesa Santista com apenas 1 ponto ganho. Lembrando que ainda tem 9 pontos a disputar. Portuguesa Santista pode chegar a 10, então tem ainda chance sim de classificação e até mesmo de tentar brigar aí pela vaga do primeiro lugar, que é o que dá a garantia de disputar a final da competição. Pelo grupo 19, o Nacional da capital lidera com 5 pontos, esse grupo mais embolado um pouco. Primavera em segundo também com 5 pontos. O Grêmio Prudente vem em terceiro com 3 pontos. E o Olímpia em quarto com apenas 1 ponto. Lembrando também que vai ter 9 pontos a ser disputados e o Olímpia pode chegar a 10, como o Grêmio Prudente também pode brigar. Nada definido no Paulista da segunda divisão, que teremos rodada já no próximo final de semana. Vamos então aguardar os próximos jogos para ver aí se os times Barretos e Olímpia, que fazem parte da nossa região noroeste paulista, consigam aí bons resultados e quem sabe o acesso para a Série A3 do ano que vem. Mudando de Paulista da segunda divisão para a Copa Paulista, Atlético Sorocaba e Votuporanguense se enfrentaram e o Galo derrubou a Pantera e mantém aí o 100%, além de ficar perto da terceira fase.
com direito a um golaço do meio-campista Welton no primeiro tempo, o Atlético Sorocaba venceu por 1-0 o time da Votuporanguense e segue muito bem no grupo 7 da Copa Paulista. O jogo válido pela terceira rodada da segunda fase teve como palco o estádio Walter Ribeiro. Com o resultado, o Galo ficou muito perto da terceira fase, com 9 pontos em 3 jogos, contra 6 da Votuporanguense e nenhum de Independente e Comercial. O Atlético foi melhor no primeiro tempo e no segundo administrando bem a vantagem. Portanto, aí o Votuporanguense, jogando fora em Sorocaba, acabou aí sendo derrotado pelo time do Atlético Sorocaba por 1-0. Além deste jogo, na outra partida do grupo, o Independente venceu o Ferroviária de Araraquara por 1-0 também, jogando em casa o Independente, e somou seus primeiros 3 pontos. Pelo grupo 4, São Bernardo venceu a União Barbarense por 2-0. Pelo grupo 5, Batatais foi derrotado em casa para o Rio Branco de Americana por 3-0. E o Internacional de Limeira também foi surpreendido em casa e foi derrotado pelo São José por 2-0. Com estes resultados, parcial lógico, faltaram alguns jogos ainda. Quem lidera o grupo 4 é o Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo aí com 2 jogos apenas, é o primeiro com 6 pontos. Em seguida vem o São Bernardo com 6 pontos também, porém com 3 jogos já realizados. O 15 de Piracicaba vem terceiro com 3 pontos, com apenas 2 jogos. Portanto, próximo jogo, Botafogo de Ribeirão contra 15 de Piracicaba, clássico regional aí. E em quarto, União Barbarense, com nenhum ponto ganho em 3 jogos. Pelo grupo 5, mesmo caso aí, Rio Branco lidera de Americana com 7 pontos, porém já jogou 3 partidas. O Red Bull vem segundo com 4 pontos, porém ainda com 2 partidas, portanto pode empatar aí com o Rio Branco em pontos. O Batatais vem terceiro com 3 pontos em 3 jogos. E o Santo André vem último com nenhum ponto somado e apenas 2 jogos. Próximo jogo, portanto, Red Bull e Santo André, podendo o Red Bull empatar na liderança ou o Santo André respirar e embolar ainda mais o grupo 5. Pelo grupo 6, São Bento lidera com 4 pontos e apenas 2 jogos. O São José vem segundo também com 4 pontos, porém com 3 jogos já realizados. O Comercial vem em terceiro com 3 pontos em 2 jogos. E o Internacional de Limeira vem em último com 3 pontos também em 3 jogos. Próximo jogo, São Bento e Comercial de Ribeirão Preto. São Bento pode aí assumir a liderança isolada, não ficando aí empatado com São José, e sim abrir 3 pontos, chegando a 7. Como também o Comercial pode assumir a liderança, indo a 6 pontos, passando São Bento e São José. Nesse caso, São José cairia para 3º lugar. Pelo grupo 7, o único grupo aí que tivemos todos os times jogando 3 vezes, Atlético Sorocaba lidera com 9 pontos. É o único time desta fase com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos no geral. Votuporanguense, mesmo com a derrota, mantém segundo com 6 pontos. O time do Independente vem em terceiro com 3, venceu o primeiro jogo contra o Ferroviária. E a Ferroviária, em 3 jogos, 3 derrotas, amarga a lanterna do grupo 7 com nenhum ponto ganho. Portanto, esta a classificação da Copa Paulista. Falamos também da classificação do Paulista da 2ª Divisão e os demais jogos que acontecerão ou no meio de semana ou no final de semana, você de casa ficará sabendo em breve. E é lógico, também vamos torcer aqui para a Votuporanguense, que lógico, se prepara para o Paulista da Série A3 do ano que vem, mas também busca o título da Copa Paulista, que pode aí dar vagas em outras competições, até mesmo nacionais. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você a sua audiência, desejamos a você uma ótima semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.